Aleluia, Deus. Te agradecemos. Sou eu mesmo? Te agradecemos, Deus, pelo teu sustento sobre as nossas vidas. E quando, Deus, entregamos aqui, Deus, os nossos recursos, dízimos e ofertas, nós estamos querendo, de uma maneira muito prática, Deus, te agradecer, reconhecer o teu sustento sobre a nossa vida, reconhecer que o Senhor é bom em tudo e que nada nos tem faltado, Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos ensine a ter um coração simples, um coração, Deus, que sabe exatamente o que precisa, que não entra na onda deste mundo de querer tantas coisas, Deus, que não precisa, para tampar um vazio que só o Senhor pode tampar. Por isso, Deus, nessa noite nós te entregamos essas ofertas. Também pedimos que o teu Espírito Santo fique livre no nosso meio. Esse ano, Pai, de 2017, nós estamos já consagrando ele ao Senhor desde o primeiro dia. Aqui, Deus, nesse mesmo local, com 3.000 pessoas no culto da virada, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. E queremos dizer, Pai, nos leva, Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Que bom que você está aqui, né? Pegando um calorzinho. Agradecer o pessoal. Uma salva de palmas. Foi top. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por essa noite. Eu queria, antes da gente começar com a palavra de hoje, queria falar um pouquinho sobre a nossa Vox Conference. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu queria te dizer. Deus colocou essa conferência no nosso coração, porque hoje o movimento Vox, nós temos 710 células, na Central Luxemburgo, na Central Eldorado, na Central da Vila, na Central Boulevard, e onde Deus foi nos espalhando com células, uma juventude forte. Então começou a nascer no nosso coração um despertar. Nós precisamos caminhar como geração. Deus tem algo para fazer através da nossa vida. Então nós entendemos que Deus estava nos unindo e que Deus tinha um propósito para nós. E quando a gente viu essas células todas espalhadas nessa cidade, e vimos também o carnaval crescer tanto aqui nessa cidade, há anos atrás Belo Horizonte era uma calmaria no carnaval, e agora o carnaval tem crescido, e a população, as pessoas têm se envolvido com essa festa, que não agrada a Deus, e nós decidimos então levantar uma bandeira. Nós queremos levantar uma bandeira. Quando a gente fazia acampamentos no carnaval, algumas áreas iam para acampamentos, talvez 400, 500 pessoas iriam a acampamentos no carnaval, e o resto ficaria sem uma programação que marcasse a voz que nós queremos dar nessa cidade. Por isso a Vox Conference, por isso no carnaval, por isso você está convidado. Então nós cremos que nós podemos reunir as 110 células, por que não? Um acampamento, 200 pessoas, mais um ali 150, mais outro ali 100, isso ano nós reuniríamos 500 pessoas. Mas nós cremos que na Vox Conference, Deus há de alinhar essa juventude. Eu queria te convidar a participar. Vai ser um tempo tremendo. Nós vamos ter cultos maravilhosos e durante o dia, para você não ficar em casa no calor, à toa, você também vai ter atividades, nós vamos estar no clube, nós vamos ter uma corrida, nós vamos ter food truck, vamos ter show, vamos ter tudo isso misturado, vai ser uma alegria só e você não pode perder. O primeiro lote já vai se esgotar daqui a algumas semanas e eu quero te chamar para ficar ligado, amém? Posso contar com você? Você e sua célula no Vox Conference, você não vai se arrepender, eu quero te dizer isso. Mas eu também queria te dar algumas dicas, saindo do Vox Conference, entrando aí para semana, para a realidade do dia a dia. Eu estou vendo que tem muita gente aqui em Belo Horizonte, glória a Deus, você está me fazendo companhia aqui, passando esse calorzinho gostoso, muito gostoso, bom para ir para uma piscina, para tomar um açaí. E eu queria te dar algumas dicas de férias. Vou pedir para o Caetano, eu estou sem controle aqui, mas são só 4 slides, então vou pedir para ele colocar no telão e me ajudar aí a passar. Férias de janeiro, minha célula em BH, aleluia, Glória a Deus, a célula não para em janeiro, a nossa vida não para, na verdade, está só começando o ano. Então eu gosto muito da virada do ano e o começar de um novo ano. Por quê? Porque é tudo novidade, gente. Os dias são normais, é 24 horas, o calor é o mesmo e tal, mas a nossa atitude
para com as coisas de Deus, para com a nossa vida que muda. Então, minha célula em BH, eu queria te dar algumas dicas. A palavra para janeiro é relacionamento. E olha que foto bonita. Sabia que isso aqui é na sua cidade? Não? Pois é, Pampulha, prazer. Quem não conhece ainda, não teve lá, né? Igrejinha da Pampulha. Tem até a London Eye. Quem já viu aquela roda gigante de Londres? Tem ali, olha lá. Olha lá. Olha lá. Quem sempre quis ir naquela torre de Toronto? Eu estou vendo ali também, olha lá. A torre de Toronto está ali. Não, mas não é, né, gente? Mas eu queria te convidar a engajar a sua célula. A Lagoa da Pampulha é um lugar excelente para você fazer esporte, você reunir com o pessoal, fazer uma caminhada. E por que não o Parque das Mangabeiras? Olha só, Serra do Curral. Olha que lugar maravilhoso. Ali você pode fazer um piquenique. Então, assim, tem vários lugares aqui em Belo Horizonte que você pode ir. Vai para a Lagoa Seca, vai para o topo do mundo, pegar um final de tarde ali com a sua célula. O tema é relacionamento. E como está calor, eu queria te propor um açaizinho, ou quem sabe um sorvete italiano, né? Migarbo ali, ó, peguei, Migarba, né? Quem já esteve lá no Migarba? Eu gosto muito daquele de maracujá com limão siciliano, indico fortemente. Eu gosto de sorvete de frutas cítricas, né? Então esse é muito bom, você pode ir lá também. O tema é, gente, reúna a sua célula. Relacionamento. Essa semana eu combinei com a minha célula. Na quinta-feira falei, gente, saiu do trabalho o Projeto Sabor. Então nós saímos, todo mundo do trabalho, encontramos no Projeto Sabor. Tomamos um açaí, comemos um sanduíche, conversamos até umas 8h30 ali, 6h30 às 8h30 e fomos para casa. E eu queria te desafiar a promover relacionamento com a sua célula, promover relacionamento com seus amigos. Mas se você curte um cinema, eu fui assistir um filme também no cinema, eu não sei se está mais, porque eu fui semana passada. Mas eu queria passar então o trailer desse filme, só para te animar a reunir o pessoal, a ir para o cinema, comprar uma pipoquinha e curtir esse mês de janeiro. Vamos lá. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully, where's Kilo? Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash, it was a forced water landing. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Show us your cake, Super Seller! There's been too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Solberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! You were one of them. Down, stay down! Over 40 years in the air, Brace, brace! but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. Stay down! Need a count, passengers and crew. There's anyone still here? Isso é só para dar um gostinho. O filme é muito bom, baseados em fatos reais. Esse cara pousou um avião em plena Nova York, nada mal, né? E foi muito legal. Esse filme vale a pena você, então reúne sua célula. Eu queria te desafiar aí, tirar uma foto, postar na sua rede social, ó, hashtag Minha Célula em BH. Por quê? Porque é bom demais viver relacionamento com a sua célula. Amém? Amém. Vamos orar? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para você e para mim nessa noite. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, nós abrimos o nosso coração,
não só o nosso coração, mas também o nosso ouvido, a nossa mente. Sabe, Deus, se há algo em nós que precisa ser transformado, talvez um conceito, uma forma de viver, talvez estamos vivendo de alguma forma que tem dado certo, entre aspas, mas nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine. Estamos começando, Deus, um novo ano e nós precisamos tanto da direção do Senhor. E é isso que nós pedimos encarecidamente ao Senhor nessa noite. Pai, nos abençoa. Fala conosco, Deus. É a minha oração, a oração de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para você e para mim. Eu acabei de dizer aqui sobre a virada de ano. A virada de ano é interessante. Ela é tão interessante que as pessoas acham que o dia 31 e aquela noite tem algo especial. E sabe, não tem nada especial naquela noite. É uma noite como qualquer outra. O tempo passa na mesma velocidade. E se você está com um problema e um dilema, a 11h59 do dia 31, e virou 2017, o problema não foi embora. Porque é um dia como qualquer outro. É uma virada de ano. Eles decidiram contar o tempo, e eu creio que justamente para que nós tivéssemos essa oportunidade de, a cada ano, que é algo que foi criado, vocês concordam? A coisa recomeçar. Sabe, eu fico pensando então em 2016, foi um ano tão bom. Eu vou dizer assim, sabe? Sabe quando que você pode ter grandes vitórias na sua vida? Quando você tem grandes lutas. Eu fiquei pensando muito nisso, nessa virada de ano. Porque muita gente diz, não, 2016 foi um ano muito difícil, eu concordo. Mas toda vez que nós enfrentamos um ano muito difícil, nós também temos a oportunidade de ter grandes vitórias. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, olha, eu tive uma grande vitória em 2016? Sabe por que você teve essa grande vitória? Glória a Deus por ela, mas porque você enfrentou uma grande dificuldade. A verdade é que a vida é assim, ela nos reserva algumas dificuldades. Mas com Jesus as coisas ficam bem mais fáceis. Em 2016 eu oficialmente deixei o meu trabalho e vim para a igreja, e isso foi para mim um motivo de grande alegria. Eu já estava ali servindo a Deus como coordenador aqui há muitos anos, e há muitos anos eu já contei essa história. Se você estava no culto aqui, se você quer ouvir essa história da minha vida, o que Deus fez, como Ele me chamou, está na internet, você pode ouvir aí. Ano passado eu preguei essa mensagem. E foi um ano muito legal por isso. Um ano onde Deus então me encaminhou para aquilo que Ele tinha, que eu já sabia que era esse o caminho, mas as coisas chegam, às vezes, no tempo certo, na hora certa na nossa vida, mesmo que a gente não entenda isso. E foi um ano grande para mim por causa disso. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Foi um ano muito feliz também porque nós iniciamos a nossa rede, a Rede Link. Eu estou muito feliz por isso. Aí, tá vendo? Tem gente feliz também. Glória a Deus. Foi um ano muito bom. Um ano de muitas lutas. Mas um ano de muitas vitórias. Na nossa conferência de multiplicação do ano passado, veio um pastor assim, muito experiente aqui, o pastor Carlos Alberto Bezerra. Quem lembra dele pregando aqui? Barbinha branca, já assim, carregado pelos anos de experiência, pela maturidade na caminhada com Deus. E sabe, nós precisamos ouvir essas pessoas. Aqueles que já viveram o que nós já vivemos. Aqueles que já viraram anos, já participaram de muito mais viradas de anos que nós. Eu não me recordo bem se ele estava celebrando 30, acho que 40 anos de pastorado. E eu ali, nesse ano, com meus 3 meses, eu tinha que ouvir ele. E sabe, teve um versículo que ficou no meu coração durante o ano passado, e talvez tenha ficado no seu coração também, lá em 2 Timóteo 2,15. É um texto que ficou no meu coração. E ele diz assim, procure apresentar-se a Deus. Ou seja, eu quero recolocar esse versículo da seguinte maneira: você terá que se apresentar diante de Deus. Se ele está dizendo procure se apresentar, é porque todos nós, um dia, nos apresentaremos diante de Deus.
E ele diz aqui como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Então é um versículo que é digno da nossa atenção. Se você vai se apresentar diante de Deus, e esse versículo te dá como você deve estar, você deve prestar muita atenção, e foi isso que eu fiz. Ele fala: procure se apresentar diante de Deus aprovado. Se ele diz isso, é porque muita gente pode chegar diante de Deus desaprovado, você concorda? Porque se ele diz, procure se apresentar aprovado, é porque existe uma outra opção, porque senão ele nem diria. Ou seja, nós que já aceitamos Jesus, já até nos batizamos, estamos vivendo na igreja, já conhecemos um pouco a Deus, estamos caminhando com Ele. Procure se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E essas duas palavras, então, ficaram marcadas no meu coração em 2016. Aprovado e não ter do que se envergonhar. Aprovado e não ter do que se envergonhar. E eu fiz, então, uma frase para mim em 2017. Nesse ano, eu, Daniel, eu quero me apresentar diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Esse versículo nos diz que é muito mais, o que Deus está olhando em nós é muito mais do que aquilo que a gente pode ver claramente em uma pessoa. Essa aprovação, ela me faz pensar que é algo que envolve o meu coração. Nós podemos ser aprovados pelos homens e desaprovados por Deus, você imagina isso? Nós podemos não nos envergonhar diante dos homens, mas um dia nos envergonharmos diante de Deus. E eu pensei, eu não quero ser aprovado pelos homens e desaprovado por Deus. Eu quero ser aprovado pelos homens, pelo testemunho da minha vida, e quero também ser aprovado por Deus. Esse é o desejo do seu coração? Eu fiquei pensando muito nisso essa semana, nesse começo de ano. Se a recomendação bíblica é essa de aprovação, isso não tem a ver só com o que eu faço, isso não tem a ver só com o que as pessoas veem, mas tem a ver com o que está no meu coração, com quem eu sou na minha intimidade. Porque Deus tem essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de olhar para você e saber se você está aprovado ou não. Você pode estar lindo aqui, você pode chegar aqui perfeito, tomou um banho, está cheiroso, seu palavreado está totalmente ajustado. Mas Deus sabe o nosso coração, Ele nos conhece no secreto, Ele vê tudo que a gente faz, Ele está conosco 24 horas por dia, Ele está sempre conosco, Ele conhece a nossa vida. Por isso é uma grande, burrice, a gente achar que a gente esconde alguma coisa de Deus. Achar que Deus não vê a nossa vida. Deixa eu te dizer, Deus está com você 24 horas por dia. Tudo o que você faz, como você vive, Deus está vendo. Isso traz diante de mim um temor no meu coração, porque se Deus está comigo o tempo inteiro e Ele quer que eu me apresente aprovado, como que isso funciona? Como que isso funciona? E eu queria te dar uma chave, eu queria te dar uma dica, eu queria te dar, uma palavra de Deus para a sua vida, que certamente te levará para um lugar, para uma posição de aprovação diante de Deus. Você quer ser aprovado? Eu te pergunto mais uma vez. Você quer ser aprovado diante de Deus e não se achar envergonhado? Então fala isso para a pessoa que está do seu lado. Se você quer mesmo, né? Pode falar sem medo. Fala, olha, eu quero, em 2017, eu quero me apresentar aprovado diante de Deus. Fala sério, fala rindo não, fala sério, olha no olho e fala assim, eu quero mesmo. Esse é o desejo do meu coração. Então vamos lá, eu queria então apresentar para você hoje uma história. História de um homem, mas eu quero falar deste homem falando do seu antecessor, daquele que vem antes dele. Ano passado também eu estava lendo o meu 4x4 e eu cheguei a Atos 13, e esse versículo
deu uma destacada para mim naquela época. Em Atos 13, no versículo 36, a Bíblia diz assim: tendo, pois, ou seja, dá um tom assim de fechamento, dá um tom assim de concluindo, ou seja, tendo, pois, Davi, e esse é o homem que eu quero falar com você a respeito dele. E eu quero falar dele e do seu antecessor. Mas esse versículo diz assim: tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olhei para essa palavra e me chamou a atenção essa afirmação que as Escrituras fazem a respeito de Davi. A Bíblia diz: Davi cumpriu ao propósito de quem? De Deus, enquanto ele viveu. Rapidamente isso veio na minha cabeça e se ligou à aprovação. Esse versículo me diz: Davi cumpriu o propósito. Ele recebeu destaque na palavra dizendo: Davi, você foi aprovado. Você cumpriu o propósito que Deus tinha para você. E eu fico pensando, como eu gostaria que Deus dissesse isso ao meu respeito. Como seria bom se Deus dissesse isso ao seu respeito. João, depois de cumprir o propósito que eu tinha para a vida dele, ele veio estar comigo. Ele morreu. Então Davi é o personagem que me chama a atenção. Mas sabe, para a gente entender por que Davi foi aprovado, e uma das razões, eu creio claramente, uma revelação de Deus nas Escrituras, por que Davi foi então aprovado? E por que então nós devemos seguir esse caminho? Neste ano que está se iniciando, uma oportunidade que nós temos hoje de tomar uma decisão, de caminhar em uma direção, sobre uma palavra de Deus para a nossa vida, para que a gente seja aprovado. Para a gente entender por que Davi foi aprovado. Por que Davi foi chamado homem segundo o meu coração. Nós vamos ler essa passagem. Por que Davi foi chamado assim? Por que ele foi aprovado? Nós temos que entender por que Davi se tornou rei. E para entender por que Davi se tornou rei, eu quero contar um pouquinho da história antes de Davi. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 9. Nós vamos começar por aí. Dá um glória a Deus que você vai ler as Escrituras, é vida para você. Aleluia. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel 9, e fica com ela aberta, porque nós vamos andar umas páginas para frente e vamos então falando sobre aquilo que Deus tem para você nessa noite. Já está aí ligado? Conseguiu achar? Conseguiu ligar a sua Bíblia, né? Que a Bíblia agora você liga ela, né? Só funciona com bateria, mas também tem a Bíblia de papel que não precisa de bateria, viu gente? Então, você pode usar uma Bíblia sem bateria. O que diz aí? Vamos ler, eu vou ler para você. 1 Samuel 9, 1 e 2 diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado, Quis, bonito nome, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia, sei lá. Então aí, só aí você já tem 4 nomes para pôr nos seus filhos, tá? Nomes bíblicos, bonitos, né? Vai combinar super. Eu achei legal demais. Agora, olha o que diz dando continuidade aí que nós vamos ler. Ele tinha um filho chamado Saul, fala, Saul. Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Saul é o rei de Israel que antecedeu Davi. Saul, a Bíblia diz que ele era um jovem de boa aparência, que ele era forte, que os mais altos batiam aqui nele. Ou seja, todos olhavam para ele e falaram: ele tem cara de rei, ele pode ser rei, ele é bonito. O rei naquela época, ele também tinha que lidar com guerras. Não é igual hoje, né, que o Obama, o presidente dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, aperta uma senha, aí vem o outro, já viu no filme? E aí ele faz a guerra lá longe. Não, guerra naquela época, gente, é aqui, face a face. O inimigo vinha, você ia até o inimigo. E ele se destacava porque era forte. Então todos achavam que ele era o quê? O rei. Perfeito.
está qualificado para ser rei. Agora a questão o ponto é que eu quero que a gente vai descobrir. Saul foi aprovado? A aparência é boa. A pergunta o coração, as atitudes, elas endossam o que está mostrando por fora? Isso acontece na prática? A gente pode verificar isso? Sabe, gente, Saul, ele foi rei 42 anos sobre Israel. Mas tem dois acontecimentos, eu quero pensar dois acontecimentos da história. Dois acontecimentos que a Bíblia relata sobre o reinado, sobre as atitudes, sobre o coração. E essa palavra é importante, coração, de Saul. Que nós vamos entender então sobre a aprovação de Deus em relação a Saul e a aprovação de Deus em relação a Davi. Você já sabe que Davi recebeu lá em Atos serviu ao propósito de Deus. Agora, e Saul? Então você pode andar um pouquinho aí na sua Bíblia, vai para 1 Samuel 13. Eu adoro os livros, né? Esses livros de 1 e 2 Samuel são fantásticos. Você deve ler, são histórias assim, eu fico empolgado com as histórias, que são histórias muito intensas. E eu queria ler para você a partir do verso 11, do 11 ao 14. Então, 1 Samuel 13, de 11 a 14. Acompanhe aí comigo, quero que você leia para você ver o que está escrito aí na Bíblia. A Bíblia diz assim: e perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Samuel, o profeta. Samuel, o homem de Deus. Samuel é aquele que tinha autoridade de Deus no reino. E ele chega para o rei e fala, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e não busquei o Senhor. Havia um combinado, Samuel falou, aguarda que eu vou chegar. E Saul ficou ali com medo, ele não chegou no prazo, ele ficou desesperado. E aí ele percebeu que ele não tinha buscado o Senhor. Por isso, porque ele não havia buscado a Deus. E quem sabe isso, gente? As pessoas viam isso? As pessoas estavam vendo que ele não estava buscando a Deus? Ou talvez isso estivesse ali no coração dele? Quem sabe isso? Ele e Deus. Você tem buscado a Deus? Deus sabe. Eu não. Por isso, Saul dizendo, por isso me senti o quê? Obrigado a oferecer um holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, Deus lhe deu. Deus tinha sido claro com ele, espera o profeta chegar. Era uma ordem clara. Mas sabe o que ele faz? Ele, para cobrir algo, ele não tinha buscado a Deus, ele oferece um holocausto. Ele faz uma coisa boa. Ele faz uma coisa boa para sobrepor algo que ele não tinha feito. Mas ele faz algo que Deus não tinha pedido para ele fazer. Algo que agrada a Deus, os holocaustos agradam a Deus. Mas Deus não tinha pedido para ele fazer aquilo naquela hora. E a Bíblia é clara, diz que Saul desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E Samuel pega pesado com ele, porque Deus usa Samuel e diz assim, uma condição, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. E o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos seus mandamentos. Vocês conseguem perceber como que a desobediência de Saul teve um custo alto? Talvez ninguém estivesse sabendo disso. O exército de Saul nem desconfiava. Talvez aquelas pessoas nem sabiam que ele estava desobedecendo a Deus. Mas Deus tinha sido muito claro com ele. Filho, obedece. Eu sou um Deus
que preciso agir dessa forma. Obediência. 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 E a Bíblia diz, gente, que porque ele desobedeceu, Deus falou assim: você está fora. E eu vou procurar, eu já procurei um homem segundo o meu coração. E nós sabemos que é Davi, porque Davi é aquele que vai sucedê-lo. Deus olhou, a Bíblia não diz que Deus falou: vou procurar alguém que seja forte como você, que tenha boa aparência como você, que tenha cara de rei. Eu vou procurar alguém que tenha o meu coração. Alguém que me obedeça. Alguém com quem eu posso contar. Vai pegando as características. Vai pegando como que a obediência é chave na vida de Davi. Mas a Bíblia não para aí. E conta outra história. Eu vou ler essa história um pouquinho maior para você. Vai lá em 1 Samuel 15. Anda mais 2 folhas aí, talvez, da sua Bíblia. 1 Samuel 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu vou ler também para você pegar os detalhes daquilo que está escrito. Eu poderia te contar, mas eu quero que você veja os detalhes. Os detalhes com que a Bíblia relata algo importante. Um outro acontecimento na vida desse rei. Um outro acontecimento na vida daquele que Deus tinha colocado no trono. E a Bíblia diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Deus está dizendo para o rei: deixa eu te dizer, esses inimigos, os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eu vou fazer justiça. Eu vou pegar eles na reta. É o que a Bíblia está dizendo. Castigarei eles. Aí a Bíblia diz: agora vão, ataquem os amalequitas. A Bíblia, o profeta, Deus falando através do profeta para Saul: vai, ataque os amalequitas. E o que a Bíblia diz? Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu e foi para a guerra. E ele foi para a guerra. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Apag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Apag. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então, Deus aparece na história de novo. Então, o Senhor falou para quem? Para o homem de Deus, para Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria... Olha aí, olha o coração. Deus fala: vai lá, destrói tudo, mata, não poupa nada. O que Saul fez? Foi lá e poupou. Quem deu a vitória para Saul? Deus. É Deus que no começo havia falado: Saul, pode ir que eu vou fazer, eu vou castigar aquele povo. Ou seja, Saul só foi para a guerra, gente, porque ele tinha já uma palavra de vitória. Quem deu essa palavra de vitória para ele? Deus. Mas Deus colocou uma condição, que Saul não cumpriu essa condição. E sabe o que acontece? Ele ganha a guerra. E aí ele vai e ergue um altar para ele mesmo.
Porque aquele que não obedece a Deus, ele se considera o próprio Deus. Aquele que não obedece àquilo que Deus estabeleceu, ele está se colocando na posição de Deus. E foi isso que ele fez, ele ergueu um altar para ele mesmo, em sua própria honra. Isso mostra o coração daquele homem. Seu coração está assim? Às vezes desobedecendo a Deus? A minha pergunta nesse começo de ano foi: o meu coração está assim? Sabe? Porque quando eu desobedeço, eu estou criando para mim um altar em minha própria honra. Porque eu estou dizendo, eu é que sou Deus sobre a minha vida. É eu é que sei o que eu faço e o que eu não faço. E Deus, é um mero conselheiro para as horas que eu estou passando aperto. E foi isso, exatamente isso que Saul fez. Mas a história continua. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as suas instruções. Cara de pau, né? Ele encontra com o homem de Deus e fala: glória a Deus, nós vencemos, eu segui as instruções. Hã? Seguiu as instruções? Será que foi isso mesmo? Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esses que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? E aí Saul responde: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Sabe para quê? Para sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Ô gente, sério, isso aqui é picaretagem, vocês não acham não? Quando o homem de Deus vem para ele, sabe o que ele faz? Não, eu fiz tudo certinho, eu segui as instruções. Sabe, Deus é muito bom, né? E aí a gente quis pegar o melhor das ovelhas e dos bois, sabe para quê? Para fazer um sacrifício para Deus. Gente, o coração de Saul começou a ficar tão longe de Deus, porque a desobediência faz isso. A desobediência coloca a gente numa posição que nós achamos que nós somos Deus, que nós decidimos o que fazemos com a nossa vida. E sabe o que acontece? Ele ficou cego. E ele já começou aqui a justificar o seu erro. E ele achava que ia enganar o profeta. Ele poderia até enganar o profeta, mas ele não engana a Deus. Procure apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ele poderia até enganar o profeta. Pode ser que ele até tenha enganado os seus soldados, mas ele não engana a Deus. E vamos ver o que acontece. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe à praga os reis dos amalequitas, mas eu exterminei eles. Os soldados que trouxeram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem para Deus, seu Deus. Samuel, porém, respondeu, e presta atenção nesse versículo. Samuel respondeu: acaso o Senhor Deus tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel não era da guerra não, mas nessa hora ele pegou a espada e... sabe assim, meio Jogos Mortais assim? Foi assim. Vocês não gostam de Jogos Mortais, nem eu, né? Horrível aquele filme, nossa, que eu fui lembrar disso. Oh Deus, não deixa esse filme ficar na cabeça de ninguém aqui, que senão a gente não vai nem dormir à noite. Mas sabe, Samuel pega pesado e fala assim, ó, corta ele no meio. Acaso Deus tem tanto prazer nas coisas que vocês fazem, do que vocês obedeçam?
Será que Deus, então, fica olhando só a aparência do que nós fazemos, gente? Ou Ele olha o nosso coração? E essa palavra nos responde isso. Ele olha o nosso coração. Ele olha as nossas atitudes, as nossas decisões no secreto. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E aí ele diz o que Saul era: rebelde. A Bíblia diz. Porque está escrito assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou o Senhor, Ele o rejeitou como rei. Pesado. Sabe o que aconteceu, gente? Esse rei cedeu às pressões. Eles atacaram o exército, mataram. E aí os soldados começaram: nossa, mas que boi gordo, né? Nossa, que boi bonito. Isso aqui no rolete, né? Isso aqui no rolete vai fazer maior sucesso. Nossa, que ovelhas. Nossa, que coisa boa. Vão só isso aqui, a gente sacrifica a Deus. E aí Saul, ele cede às pressões. Ele entrega a obediência dele, gente. Ele entrega o que ele deveria fazer como rei, para ser aprovado como rei. Ele entrega. Ele não cumpre. E se eu e você temos que neste ano nós queremos ser aprovados por Deus e não queremos ser pegos e envergonhados, nós temos que aprender uma lição: obediência. Obediência. A obediência é fundamental. Gente, um rei perdeu o seu reinado por desobediência. A minha pergunta é: como está o nosso coração em relação à obediência? Será que nós estamos achando que Deus vai nos aprovar somente por aquilo que nós fazemos? Não. Deus vai olhar o nosso coração. Deus vai olhar o nosso coração. Eu creio que Deus olha o que nós fazemos, mas Ele confere com o nosso coração. Porque nós podemos fazer coisas maravilhosas para Deus, mas o nosso coração pode estar longe dele. Nós podemos fazer coisas maravilhosas para Deus, mas pode ter muita raiz de desobediência na nossa vida. Se você começa a perceber que você está erguendo um altar para você mesmo, dizendo: eu sou o Deus da minha vida, eu comando a minha vida, eu é que decido. E aí aparece uma linda menina na sua vida, você é incapaz de orar a Deus e perguntar: Deus, é ela que é para eu namorar? Você nem ora, nem pergunta por quê. Porque a obediência não está no seu coração. E se ele falar não? E se ele falar sim, mas falar que daqui a um ano, você está disposto a esperar? O caminho, gente, da obediência é o caminho que nos leva a uma aprovação diante de Deus. Às vezes a gente acha que obediência é só fazer aquilo que Deus falou assim. Por exemplo: Deus, eu devo namorar ou não? Não, aí eu obedeço. Gente, obedecer a Deus é seguir a Escritura. Se Deus já estabeleceu para você uma forma de viver, um padrão de vida, se Deus já definiu para você como você deve ir, como você deve se comportar, como deve ser o seu coração, como deve ser a forma como você se veste, como deve ser a forma como você se relaciona. Se Deus já disse que você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias, se a Bíblia diz que você tem que amar o próximo, se a Bíblia diz que o sexo é depois do casamento, se a Bíblia diz que o dízimo é uma ordenança de Deus, tudo isso já está no pacote da obediência. Tem muita coisa que já está revelada. Essa aqui é uma circunstância, vamos dizer, um fato circunstancial, era uma guerra. E Deus deu uma ordem específica para aquilo que Ele deveria fazer. Agora, e quantas ordens e direções que Deus já deixou para nós? Eu sempre penso que a obediência, e esse coração obediência que eu quero ter neste ano, sabe o que Ele faz comigo? Me protege. Deixa eu dizer para você, obediência é proteção. Liga a obediência com proteção.
Se Deus falou para você, olha, isso, filho, não é para você, sabe por quê? Porque Ele está te protegendo de alguma coisa. Ele está protegendo você de alguma coisa. Agora, vamos então cruzar essa história. Vamos então agora fazer um Saul versus ou XX, Davi. Vamos olhar os dois. Vamos comparar. Vamos colocar lado a lado os dois corações. Eu queria que você lembrasse disso, coração. Porque a obediência, ela começa aqui. Depois que ela passa aqui, é que ela se transforma em uma ação. Antes de você fazer alguma coisa que Deus te pediu, primeiro você tem que fazer no seu coração. Eu lembro que talvez momentos tão... Nossa, tem uma coisa assim que é difícil para qualquer pessoa fazer, é admitir o seu erro, por exemplo. Pedir perdão para alguém, reconhecer, confessar. E assim, uma das circunstâncias talvez mais difíceis, porque é a hora que você tem que se expor para alguém, a hora que alguém vai ver que você é fraco, que você é não tão lindinho quanto você parece, que você erra. E quantas vezes Deus já me falou assim, Daniel, vai lá e resolve isso. Daniel, vai lá e confessa. Daniel, vai lá e pede perdão. Nossa, que vergonha. Mas sabe, antes de você falar com a sua boca, você tem que falar com o seu coração. Você tem que decidir obedecer a Deus no seu coração. Vamos entender então, por que Davi foi aprovado. Por que Davi foi aprovado? Primeira pergunta que eu te faço, Davi errou? Pouco não, né? Pouco não. Então, olha só que curioso. Nós não estamos dizendo, eu não estou pregando uma palavra de obediência, eu não estou pregando uma palavra de perfeição. Isso você tem que entender isso no seu coração. Porque Davi não foi perfeito. Jesus foi. Davi não. Davi pecou? Sim. Fala aí, o que ele fez? Apresenta a ficha do criminoso. Adúltero, o que mais? Assassino, quer mais? Ou não? Tá bom, para você. Eu não sei quantos conhecem. Mas Davi já começa diferente. A Bíblia diz que Deus, lá nós lemos, Deus falou assim, eu vou procurar alguém que tenha o meu coração. Deus foi no coração, Deus não foi na aparência. Saul, forte, bonito, valente. Davi, fraquinho, mirradinho, né? Quando Deus vai ungir sobre rei, vem todos os irmãos dele, vem os fortes, os bonitos, vem todo mundo. E Davi está lá cuidando das ovelhas. E aí o profeta fala, não tem mais ninguém não, não é nenhum desses não, mas como não? Esses são os melhores. Eles têm cara de rei, têm pose de rei, né? Assim, aqueles reis da Disney, né? Que o cara anda de cavalo, assim, todo bonito, né? Eu estou empolgado, gente, porque tem, né, criança pequena, né? Então eu estou assistindo alguns vídeos aí, né? Ela gosta do Valente. Alguém já assistiu Valente? Valente, né? Dá a flechada lá, né? Não tem príncipe, né, gente? Tem um rei, aquele rei do Valente lá, ele é bizarro, né? Ele é fora do padrão, né? Mas ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. E aí, gente, Deus traz Davi. Davi era o que cuidava das ovelhas. Davi era o que ninguém estava dando importância. Sabe por quê? Porque a obediência tem a ver com o coração. Deus precisava de alguém obediente. Deus precisa de gente obediente. E aí Davi se torna rei. Ele derruba o gigante. Ele tem grandes, né, experiências com Deus. Ele roda a funda, derruba um gigante, mata todo. Nossa, quem que é esse cara? E Davi se torna rei. Mas a Bíblia relata que Davi um dia está lá no palácio. E a Bíblia fala assim, na época que os reis saíam à guerra, ou seja, era um costume. Davi tinha que ter saído do palácio e ido para a guerra. Sabe o que ele fez? Ficou em casa. Ficou em casa, né, gente? Porque afinal de contas, ser rei deve ser bom demais, né? Todo mundo faz tudo para você. Né? A comida, qual comida você quer comer hoje, né? O que você quer comer hoje? Qual fruta? O que você quer? E aí ele estava lá, e a Bíblia diz que ele estava lá no seu palácio, e ele vai lá para o cobertura, né?
para o lugar mais top, assim, na cobertura, olhando. E a Bíblia diz que ele vê uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que aquele olhar passa de 10 segundos. Isso a Bíblia não fala, mas eu creio, né, que com certeza passou de 10 segundos aquele olhar e aí o negócio começou a complicar para o lado dele. Que ele tinha que ter olhado, meu Deus do céu, manda prender essa mulher, tira essa mulher daqui. E aí ele começa a olhar, se interessar, olhar, se interessar, olhar, se interessar. E aí ele manda então trazer aquela mulher. A Bíblia diz que o marido dela estava na guerra e Saul tem relação sexual com ela. Davi. E aí passa um pouquinho da história e a Bíblia diz que aquela mulher então engravidou. E aí Davi, não é perfeito não, né, gente? Começou a complicar mais ainda a vida dele porque ele queria acobertar aquilo. E ele poderia estar sendo aprovado pelas pessoas que nem sabiam que ele tinha feito isso, mas por Deus ele não é. E aí ele tenta chamar o marido daquela mulher da guerra para ele dormir com ela, para fingir que o filho era dele, e o cara não dorme com a mulher, e tenta bebida, e tenta isso, tenta aquilo, né? E não dá. E o cara, ele fala, não, meu exército está lá, eu sou fiel aos soldados, e eu não vou dormir com a minha esposa, eu não posso nem dormir na casa dele, não queria, armou uma barraca fora da casa, e aí por fim Davi falou, esse cara não vai fazer, o meu plano deu errado, eu não vou conseguir acobertar o meu pecado, eu sou um desobediente, mas eu preciso dar um jeito. E aí ele pega, entrega uma cartinha na mão de Urias e fala assim, filho, vai lá, vai morrer. E entrega pedindo, coloca esse cara no pior lugar da guerra, coloca ele para a morte. E ele leva a sentença de morte dele nas mãos, entrega lá para o seu comandante, o comandante põe ele lá e ele morre. E aí Davi então, né, está aí livre desse pepino. Mas o coração dele Deus conhecia. E Deus sabia que ele estava andando errado, Deus sabia disso. E aí ele manda profeta de novo. Vem um homem de Deus para ele e questiona ele. Sabe? E eu quero ler para vocês, gente, compara, lembra como que Saul respondeu? Eu vou ler para vocês, olha só. Saul respondeu assim, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos de Saul? Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe o rei aqui, mas eu exterminei o resto. A gente viu que Saul estava querendo dar uma desculpa para Deus. Mas eu falo do coração porque Davi errou também. Davi também pisou na bola assim feio. Ele adulterou, ele assassinou, ele não foi à guerra, ele não estava sendo o rei que Deus tinha chamado ele para ser. Ele estava todo errado, ele não estava obedecendo a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Na hora que ele foi confrontado por Deus, a atitude dele foi diferente. A Bíblia diz, se você quiser, você pode abrir em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, nós vamos ler. O profeta Natã chegou para Davi e confrontou ele. E vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã. Natã já tinha confrontado ele. E a primeira fala que ele tem, depois do confronto de Deus sobre a vida dele, ele fala, pequei contra o Senhor. Você observa a diferença? Um falou, eu obedeci ao Senhor. O outro falou, eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Enquanto Saul tentou esconder, falou, não, mas eu obedeci, não, mas não foi bem assim, não. Davi fala, eu pequei contra o Senhor. E tem um verso que chama muito a minha atenção, ele está em 2 Samuel 12, o 16 e o 17. E a Bíblia fala assim, Davi implorou a Deus em favor da criança. Porque depois disso, Deus fala que a criança ia morrer, aquele filho ia morrer. E a Bíblia diz que Davi implorou em favor da criança, ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantá-lo do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. Sabe o que aconteceu com Davi, gente? Quando ele viu que ele tinha desobedecido a Deus, que ele tinha pecado contra Deus, que ele estava andando longe de Deus, sabe o que ele fez? Ele se arrependeu profundamente. Ele ficou desesperado.
Ele ficou desesperado. E sabe, eu pensando nessas histórias, pensando na minha vida, pensando na vida de cada um de nós, sabe o que me mostra? Me mostra que essa atitude, gente, a atitude de consertar, a atitude de obedecer, de desejar obedecer, de pedir perdão, de mudar de atitude, foi o que fez Davi ser lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Não é uma questão de perfeição. Embora eu e você, nós temos que lutar para obedecer a Deus 100% e nunca pecar. Mas a Bíblia diz que nós estamos numa natureza terrena, numa carne que nos empurra ao pecado. Mas nós temos que ter esse desejo no nosso coração de não pecar. E o desejo de que no dia que nós pecarmos, a gente se humilhar diante de Deus. A grande pergunta é, será que isso então não me leva realmente ao caminho de ser aprovado por Deus? Isso fala tanto do coração. Tem tantas coisas que estão ocultas, que só você sabe, que só eu sei. Tem tantas coisas que acontecem que ninguém fica sabendo. Mas assim como Deus mandou um profeta, o profeta Samuel, Natã, para aqueles reis, eu quero me colocar aqui diante de você hoje como um profeta de Deus. Para dizer, filho, tem algo que você está precisando consertar com Deus? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a andar em um caminho de obediência? Deixa eu te dizer, requer esforço isso. Isso requer esforço. Só obedece a Deus quem conhece a Deus. Só obedece a Deus quem ouve a voz de Deus. Só obedece a Deus quem quer agradar a Deus. Vou pedir para o teclado vir aqui me ajudar. Eu queria que você refletisse um pouco. Essa é uma chave para esse ano. O que eu estou te dizendo aqui nessa noite, que Deus colocou no meu coração um caminho para você percorrer. Você precisa escolher, gente. Obedecer ou viver uma vida como a de Saul. Tentando encobertar, vivendo e fazendo as coisas, tentando se justificar diante de Deus. Ou às vezes achando que o que as pessoas estão vendo vai ser o suficiente para Deus te aprovar. E lembre que Deus olha as suas obras, mas Ele checa no seu coração. A Bíblia diz que quando a gente for orar a Deus, a gente não deve ficar mostrando que a gente está fazendo isso. Porque a gente já recebeu a nossa recompensa, as pessoas vendo. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele quer a gente na intimidade. Ele quer a gente no secreto. É naquela decisão no nosso coração de andar assim. E eu vou te dizer uma coisa, não há nada pior nessa vida do que andar culpado. Gente, eu não aguento ficar culpado. Eu não aguento sentir culpa. Eu não aguento pecar e não ir até Deus e pedir perdão. Eu não aguento não obedecer a Deus, sabe por quê? Porque eu me sinto tão mal. Eu não consigo dormir. Eu me sinto assim, desapropriado, podre. Eu fico imaginando como é que esse homem ficava, o coração dele. Mas talvez o coração dele estava tão duro, tão insensível a ser obediente a Deus, a andar em obediência com Deus, que ele já estava ali duro, o coração ele nem sentia mais. Como está o seu coração? Se Deus manda a você hoje um profeta, como você reage? Qual é a decisão que você toma? Você conserta? Você obedece e conserta? Obedecer é fundamental, gente. E Deus falou, acaso eu tenho mais prazer nos sacrifícios do que na obediência? Acaso eu tenho mais prazer em que vocês façam tantas coisas que vocês fazem para mim? Saul queria até fazer holocaustos com os bois que ele tinha salvado lá da guerra. Ofereceu ao Senhor um holocausto. E talvez você lidera uma célula. E talvez você vai numa célula, talvez você venha num culto, você vem numa igreja. Talvez se alguém te apertar muito, você até fala que você é crente lá na sua escola, no seu trabalho.
Mas e a obediência? E a intimidade? E o coração? Eu creio que Davi recebeu esse selo porque ele tinha um coração obediente. Embora ele tenha desobedecido a Deus, quando ele foi exortado, ele falou: eu conserto. Eu não quero viver com essa culpa. Eu não quero viver longe de Deus. Essa é a primeira semana do ano, uma semana de consagração. Nós estamos começando, fazendo planos, sonhando com tantas coisas. Tem gente que sonhando em casar. Tem gente sonhando em formar. Tem gente sonhando com o primeiro emprego. Tem gente sonhando em multiplicar sua célula. Tem gente sonhando em ver vidas transformadas. Tantos sonhos. Mas eu queria te dizer que sem obediência, sem um coração obediente, talvez você não chegue lá. Porque você pode sonhar em casar, mas se você não obedecer a Deus na sua pureza, pode ser que você não vai ter um casamento como você sempre sonhou. Talvez você quer o seu primeiro emprego, mas talvez você não está disposto a, quando Deus te der muito dinheiro, ou quando Ele tiver pouco, você dá a Ele o seu dízimo. Como que Ele vai te abençoar? Talvez você quer ser feliz nos seus relacionamentos, mas Deus está mandando há tanto tempo você pedir perdão para alguém e você nunca pede. Talvez o seu coração está cheio de expectativas. A pergunta é: será que sem obediência eles vão se cumprir? Escolha andar em obediência nesse ano. Eu queria que você fechasse seus olhos. Renato, se puder subir com a banda. Nós temos alguns minutos aqui antes de acabar o culto. Eu não queria tocar no seu emocional. Sabe, a obediência não faz com emoção. Aliás, vou te falar, obediência está longe da emoção. Obediência tem muita razão. Obediência tem muita decisão no coração. Obediência tem tudo a ver com uma decisão de fazer, mesmo quando dói. Mas eu queria te dizer, se você quer pegar uma chave nesse começo de ano e abrir as portas que Deus tem para você viver tudo aquilo que Deus tem para você neste ano, você precisa pegar a chave da obediência. Você precisa obedecer. Você precisa ter esse coração de Davi, um coração obediente, um coração que admite, um coração que se recompõe, que vai lá e fala: eu pequei, eu errei, Deus, eu quero obedecer, eu quero andar, eu quero voltar a ter comunhão. E se você quiser, só se você quiser, se ajoelhar onde você está, nem vou te chamar para vir aqui até a frente, mas talvez você quer se ajoelhar aí onde você está, porque essa palavra falou o seu coração. Talvez você quer ficar em pé, talvez você precise só fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração assim e dizer: Deus, eu quero, Pai, eu quero. O Renato vai nos dirigir numa canção, para que você tenha um tempo aí para estar com Deus. Pega essa chave, meu irmão. Pega essa chave nessa noite. Decida obedecer a Deus. Se tem alguma coisa que você está precisando consertar, conserta hoje. Não deixa para amanhã não. Passa vergonha agora, mas não passa vergonha na frente de Deus não. Passa vergonha com alguém que você está precisando pedir perdão, mas não passa vergonha com Deus não. Seja até aprovado com alguém, seja aprovado pelo seu irmão aqui, para você ser aprovado por Deus. Anda por esse caminho de aprovação. Eu queria que, enquanto essa canção é ministrada, você sondasse o seu coração, você orasse a Ele. Depois eu vou voltar e fazer uma oração junto com você. Aproveita esse momento. Rasga o seu coração na presença de Deus. Talvez você está precisando fazer igual Davi. Sabe o que Davi fez? Nem saiu do chão. Tamanho era o desespero dele, ele ficou sem comer, ele ficou desesperado. E eu já perdi algumas noites de sono, algumas horas da minha noite assim, desesperados, que eu falei: Deus, eu não quero essa vida para mim, me perdoa, eu quero andar em obediência ao Senhor. Eu não conseguia nem dormir.
É bom demais isso. Que isso produz no seu coração o que Deus quer: arrependimento, obediência. Fala com Deus aí, rasga o seu coração na presença dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seu lugar é nos braços do seu Pai. Teus braços é o meu Decida restaurar a intimidade com Ele através da obediência. Em teus braços, Você pode ficar de pé, cantar essa canção a Ele. É a graça de Deus, irmãos. Por que nós somos perdoados? Senão pela graça de Deus. Por que Deus traz essa palavra ao seu coração? Pela graça dele. Cai em tua graça, Senhor Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, Jesus.
aqui nessa noite, procure-se apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Procure-se apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Meu irmão, ser vem antes de fazer. Ser vem antes de fazer. O seu coração, ele valida as suas obras. O seu coração, ele indica se as suas obras são de Deus ou não. E Deus está te chamando essa noite ao caminho de obediência. Por isso eu quero orar com você. Se você está aqui nessa noite, essa palavra tocou o seu coração. Se essa é uma decisão que você quer fazer para este ano, se é uma chave que você quer pegar para abrir as portas que Deus tem para você, de forma simbólica, queria que você fizesse assim, ó, pegasse essa chave. Se você quer andar com obediência, se você quer andar obediente, atento a ter um coração obediente a Deus, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor, Pai, porque sabemos que só o Senhor tem essas palavras de vida eterna para nós, e nós queremos fazer um compromisso contigo, Pai. Nós entendemos, Deus, que o Senhor procura homens e mulheres obedientes, com um coração obediente, um coração confiável, um coração maleável, um coração que atende ao seu chamado, Pai. E nós queremos, Deus, ser encontrados assim pelo Senhor. Por isso, Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, se temos andado longe do Senhor. Nos perdoa, Pai. Eu sei que muitos aqui já fizeram oração de confissão. Perdoa os pecados, Pai. E ouve a nossa oração, Deus. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. E nós queremos ser encontrados aprovados neste ano, Pai. Mesmo, Deus, sobre luta, sobre ataque, sobre influências, nós queremos ser aprovados pelo Senhor, Pai. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do Teu amor, Pai. E nós estamos escolhendo o Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio, Pai. Por isso, Deus, tomamos as chaves, Pai. Tomamos essa chave como algo, ó Deus, que abrirá as portas, Deus, do Senhor para nós esse ano. Obediência, Senhor. Obediência e não sacrifícios. Sacrifícios com obediência e não sem obediência, Pai, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Recebe, Deus, essa canção ainda mais uma vez, como expressão do nosso coração ao Senhor, Pai. E assim nós encerramos esse culto, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. O Senhor abençoe a cada um aqui, Deus, ricamente. Seja um mês fabuloso, Deus, esse mês de janeiro e esse ano que se inicia, Pai. E nós queremos, Pai, estar nos Teus braços. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é